Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor e obrigado pelos nãos que a vida deixa a gente levar. Obrigado, Senhor. Jesus, eu sei que não é fácil e eu reconheço isso. Quando os planos são frustrados, quando as portas se fecham, que os caminhos cerram, dói porque a gente pensava que estava indo no lugar correto. Mas é muito melhor, Jesus, que isso aconteça antes do destino, que isso aconteça antes da chegada, para que dê tempo de a gente recobrar as forças e andar na direção da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, só te pedimos uma coisa: controla a nossa vida e nos direciona para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.